Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar mais um pouco hoje sobre um dos temas mais importantes, mais recorrentes, que é as doenças do útero, né? E os tratamentos para as doenças femininas. Em se tratando de útero, como é que as coisas acontecem? Claro que a paciente está no dia a dia dela e na vida dela e ela vai ter algum sintoma que está incomodando. Ela vai ter uma secreção vaginal, um corrimento vaginal estranho que não está melhorando. Ela vai ter uma dor, uma cólica, um sangramento irregular ou uma menstruação excessiva, um fluxo anormal, enfim, situações que vão atrapalhar o seu dia a dia, a sua vida. E ela vai consultar. Quando a gente vai avaliar, muitas vezes você tem uma doença do útero, uma menstruação excessiva, a endometriose do útero, a chamada adenomiose, que nada mais é que endometriose. Então ela tem endometriose no útero. Aí a gente vai avaliar, cada caso é um pouco diferente a evolução das doenças. Você tem a mesma doença, você pode ter a mesma doença de irmãs gêmeas e elas vão evoluir de forma diferente. Quando você consegue, obviamente, evitar uma cirurgia, a gente evita uma cirurgia, desde que seja benefício para a paciente. É bom para ela não ser operada? É bom não ser operada. É mais interessante, ela não vai precisar ir para o hospital, para anestesia, fazer uma recuperação de uma cirurgia, correr um risco cirúrgico, um risco anestésico, embora sejam hoje essas cirurgias minimamente invasivas, a anestesia somente regional ali, ela pode ficar até conversando com a gente durante a cirurgia, se ela quiser. Normalmente a paciente quer descansar, dar uma dormidinha durante aquela hora e meia ali, mas são anestesias bem tranquilas, mas sempre tem risco. Então, é possível evitar? Como? Vamos corrigir, vamos amenizar esses desconfortos dela. Se ela tem muita cólica, dá pra gente trabalhar com a cólica. Se ela tem muito fluxo, tem sistemas, tem formas, terapias e formas terapêuticas que você reduz o fluxo ou até elimina o fluxo, se for um problema só nessa forma. É mais complicado quando você tem dor. Quando você tem o útero muito dolorido, sensível, doloroso, dor na relação, o útero, a barriga dói, ela vai fazer uma academia, fazer uma outra atividade, dói, baixo ventre, tem incômodo, você vai examinar, e é o útero que está causando isso, porque pode ter várias outras doenças, até intestinais, urinárias, bexiga, uma série de coisas que pode causar sintomas de dor. Mas às vezes é exclusivamente o útero, ela não tem mais nada. Chega a paciente, a gente vai examinar. A bexiga é ótima, a questão intestinal não é o caso, a pelvis é ótima, até mesmo o colo do útero é muito bom, vagina, bexiga, tudo normal. Mas o corpo uterino, o útero é comprometido. Miomas, infecção crônica. Claro, se a paciente quer engravidar é uma outra coisa. Se a paciente tem algum interesse, alguma dúvida se ela ainda vai engravidar ou não, isso conta demais, é o principal, que é a primeira pergunta que a gente faz. Primeira coisa sem a qual a gente não segue adiante no raciocínio, nem no planejamento de uma terapêutica ou de uma cirurgia. E também se a doença não é maligna, se não tem doença maligna. A paciente pode ter mioma, por exemplo, que é benigno, mas no ser avaliada, ela pode ter uma doença maligna no colo do útero, na camada menstrual, ou no ovário, ou até mesmo na bexiga. E aí, se a doença maligna, ela é prioridade. A gente tem que primeiro resolver essa situação mais grave e mais urgente. E uma vez resolvido isso, você pode pensar em alguns detalhes de conforto, dor na relação, alguma outra coisa. No tratamento da doença maligna, às vezes as cirurgias são grandes, a radioterapia é pesada, no sentido de salvar a vida daquela pessoa. Mas depois, terminada essa etapa, tem bastante recurso hoje, inclusive na ginecologia regenerativa, com o ultrassom microfocado, com o Frax, com o laser, e que você pode recuperar bastante uma vagina sofrida com uma radioterapia, por exemplo. Então, tudo baseia-se nessa avaliação inicial, a gente escutar as queixas da paciente, verificar as condições reais dela, se ela não tem nenhum tipo de doença maligna. Então depois daqui você faz um planejamento, escutando ali as necessidades e os pensamentos, os entendimentos da paciente, o sonho que ela tem, o que a gente pode fazer para dar a melhor condição possível de vida para ela a partir daquilo. A qualidade de vida é muito importante, claro, mas em primeiro lugar a saúde.
Então, se ela tem uma doença mais grave, a prioridade é pelo que é mais grave. Mas, a maior parte das vezes, é bem tranquilo, não assusta, não. O resultado é muito bom, as cirurgias de útero, de ovário, de trompa não são feitas mais abertas. Praticamente a cirurgia aberta hoje é só cesárea e cirurgia de câncer. E mesmo assim ainda tem muita coisa que é feito por vídeo. Então a paciente tem bastante recurso de conforto para ela resolver seus problemas sem ficar com consequências na esfera sexual ou hormonal. Na maior parte das vezes é uma solução assim, muito boa, principalmente se comparando a 40, 50 anos atrás, em que nós tínhamos bastante menos recursos, bastante menos coisas para oferecer assim, para a recuperação da saúde da paciente. Até mais, pessoal. Tudo de bom.